Alô, você inscrito no canal História Agora do Prof. Gil Silva. Nosso tema da aula de hoje é sobre as revoltas rurais da República Oligárquica. Lembrando que nós estamos aí com uma série de aulas já sobre a República Velha, ou Primeira República, beleza? É só você olhar lá no nosso canal que você vai ver sobre a Constituição de 1691, o sistema político, café com leite, governadores, coronelismo, tá tudo no nosso canal, beleza? Vamos agora, galera, trabalhar com as revoltas rurais. Quais especificamente? Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. Vamos seguindo, beleza? Olha só, galera, quando a gente fala aí de Guerra de Canudos, tem um recorte temporal ali do início da Primeira República, né? 1896 até 1897, que já é o período que nós chamamos de República das Oligarquias ou República dos Coronéis. O que é que você deve lembrar, sendo bem objetivo, sobre a Guerra de Canudos? Primeiro, o líder, Antônio Mendes Maciel, conhecido popularmente como Antônio Conselheiro, beleza? Além disso, a Guerra de Canudos entra dentro do contexto do que nós chamamos de movimento messiânico. Nunca esqueça disso, beleza? E qual é a ideia de movimento messiânico? Olha para cá. Movimento que tem um forte aspecto, forte caráter religioso. Então, a religiosidade católica, ela era muito presente nesse movimento da Guerra de Canudos, beleza? E nós temos um debate historiográfico, isso aqui é bem interessante, né? O debate historiográfico de que Antônio Conselheiro, ele queria restabelecer no Brasil a monarquia. Não existe nenhuma comprovação histórica de que Antônio Conselheiro, ele queria derrubar a república e restabelecer a monarquia. O que se sabe é que ele tinha cartas saudosistas sobre a monarquia. Mas uma coisa é você dizer que ele tinha saudade da monarquia, outra coisa é dizer que ele queria derrubar a república. Então, você tem uma linha tênue entre esses dois elementos, beleza? Mas essa ideia de que ele era monarquista, lembrando a ideia, não existe nenhuma comprovação histórica, beleza? Foi um discurso criado na época pelas autoridades republicanas para justificar destruir o Arraial de Canudos, também conhecido como Arraial do Belo Monte, beleza? Temos aí, né, galera, um contexto muito interessante, que era o contexto geral do Brasil, o contexto de extrema pobreza, exclusão social do sertão, do que hoje nós chamamos de Nordeste. Lembre-se, era o domínio das oligarquias, né? Então você tinha a concentração de terra muito forte no Brasil, a exclusão social e de cidadania e a exclusão política também era muito forte no Brasil. É só você lembrar, por exemplo, que analfabeto não podia votar, mulheres não podiam votar, então os setores mais populares, eles não eram assistidos pela República, beleza? Então o que é que vai gerar basicamente a Guerra de Canudos? Antônio Conselheiro, nas suas andanças pelo sertão nordestino, ele encontrou uma fazenda abandonada no sertão da Bahia. E nessa fazenda abandonada, ele fundou o Arraial do Belo Monte, também conhecido como Arraial de Canudos. E o Arraial do Belo Monte, ele tem um aspecto comunitário. Não diga socialista, viu? Esqueça socialismo para Canudos. Não tem nenhuma influência. Era o aspecto comunitário. Então você tem um trabalho coletivo, você tem uma repartição da produção e isso representou na época uma ameaça para as autoridades republicanas, porque o Arraial de Belo Monte não estava submisso às leis da República. E é por isso que eles começaram a endossar o discurso, né, no caso, as autoridades republicanas, de que Antônio Conselheiro era antirrepublicano, que ele queria restabelecer a monarquia no Brasil. Os latifundiários também se sentiram ameaçados, porque eles estão perdendo mão de obra. Imagina a ideia, você tem uma população pobre, desfavorecida, que era explorada, né, pelos coronéis, pelos oligarcas, e eles vão fazer o seguinte, vou lá para Canudos, que lá eu fico mais de boa, tem um aspecto comunitário. Então esses latifundiários, eles começam a perder mão de obra. E a Igreja Católica também se sentiu ameaçada. Por quê? Por mais que esse movimento ele seja messiânico, ele tem esse aspecto religioso católico, é uma população que está seguindo Antônio Conselheiro. Ele que é o líder messiânico. Eles não estão seguindo a instituição Igreja Católica, mas sim Antônio Conselheiro. Perceba que, nesse sentido, o Arraial de Belo Monte ele representa uma ameaça para três setores importantes da República Velha, ou da Primeira República. Os latifundiários, a própria estrutura política da República e a Igreja Católica. Qual foi o desfecho disso? O governo da Bahia organizou expedições para destruir o Arraial de Canudos ou Belo Monte. Não conseguiram, até que eles contaram com a ajuda do governo federal e o governo federal enviou o exército para destruir o Arraial de Canudos, Belo Monte. Antônio Conselheiro, nesse sentido, ele foi morto juntamente com boa parte da população que estava lá no Arraial de Belo Monte. Beleza? Temos aqui a nossa obra, olha que obra interessante. Um dos maiores relatos que nós temos sobre a Guerra de Canudos está na literatura com a obra Os Sertões de Euclides da Cunha.
Euclides da Cunha, ele era jornalista na época do estado de São Paulo e ele foi testemunha ocular da Guerra de Canudos. E a partir dos seus relatos sobre a Guerra de Canudos, ele escreveu essa clássica obra da literatura brasileira, Os Sertões, que não é só o estudo de literatura, mas também de sociologia e também de história. Então tome cuidado em questões de prova, né? Você pode encontrar trechos, né, dessa obra clássica, Os Sertões, fazendo aí as conexões com sociologia, com história também sobre a Guerra de Canudos. Beleza? Vamos seguindo aqui, galera, para algumas imagens. Olha essa imagem aqui do lado esquerdo, ela é bem interessante, porque ela representa esse aspecto supostamente monarquista do Antônio Conselheiro. Esse homem aqui é o Antônio Conselheiro e ele está fazendo o quê? Barrando uma mulher. Quem é essa mulher? A República. Não esqueça disso, a República Brasileira, ela era simbolizada por uma mulher, porque nós copiamos isso da França. A França, quando virou uma república, no contexto da Revolução Francesa, adota a figura feminina para ser a república. E o Brasil copia isso da França. Então, quando você tem aí Antônio Conselheiro barrando essa mulher, ele está barrando o quê? A república. Mas lembrando, isso é só um debate historiográfico, isso foi um discurso da época. Não existe nenhuma comprovação de que Antônio Conselheiro ele queria derrubar a república e restabelecer a monarquia no Brasil. Essa imagem que nós temos do lado direito são as ruínas de Canudos, lá no sertão da Bahia. E por fim, nós temos aqui uma imagem do Antônio Conselheiro, ele morto pelas autoridades republicanas. Seguindo agora, galera, nossos movimentos rurais, nós vamos trabalhar agora com a Guerra de Contestado, 1912 a 1916. Primeiro detalhe muito importante sobre a Guerra de Contestado, movimento messiânico. Gil, a gente já sabe esse conceito, porque você acabou de explicar a Guerra de Canudos. Muito bem. Os dois grandes movimentos messiânicos que nós temos na história do Brasil, da República, é a Guerra de Canudos e Contestado. Lembrando, o que caracteriza o movimento messiânico? O forte aspecto religioso, o contexto de pobreza, de exclusão social, concentração de terra. Isso era muito característico da nossa Primeira República, beleza? Então, esse movimento messiânico, ele ocorreu numa região limítrofe entre os estados de Paraná e Santa Catarina. Então você já tem uma mudança do recorte espacial, né? Canudos foi o quê? Lá no sertão nordestino, foi lá na Bahia. Já a Guerra de Contestado já pega o sul do Brasil, beleza? Numa região entre os limites de Paraná e Santa Catarina. O que é que vai acontecer nesse contexto? Grupos de camponeses se revoltaram contra a concentração de terra, a miséria da população, o domínio dos coronéis e a construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande do Sul. Na imagem eu vou explicar melhor essa construção da estrada de ferro, beleza? O que foi que ocorreu? A construção da estrada de ferro acabou desalojando a população local, além de gerar desemprego e monopólio da madeira. Por que o monopólio da madeira? Porque empresas estrangeiras se estabeleceram na região para fazer a exploração da madeira. Então a população pobre que vivia naquela região perderam as suas terras para a construção da estrada de ferro e também perderam as suas terras para a exploração da madeira. Então isso vai gerar essa insatisfação social que vai ser um dos motivos aí da Guerra de Contestado. O que é que vai ocorrer? O líder messiânico desse movimento vai ser o monge José Maria. Lá em Canudos era quem? Antônio Conselheiro, né? O líder messiânico, o líder religioso. Já em Contestado vai ser José Maria. Então ele reuniu várias pessoas, essa população pobre camponesa, gerando descontentamento, né, local do governo. Mas qual vai ser o desfecho dela? Foi uma guerra que foi reprimida pelo governo federal com a forte atuação do Exército. E a gente tem uma curiosidade. Guerra de Contestado foi a primeira guerra no Brasil onde se utilizou aviões de guerra. Isso porque, olha o nosso contexto, 1912 a 1916. O que é que está ocorrendo internacionalmente? A Primeira Guerra Mundial, né? Isso que foi de 1914 a 18, e na Primeira Guerra Mundial já se usava aviões de guerra. E essa vai ser a primeira guerra no Brasil onde se utilizou aviões de guerra, vai ser nesse contexto aí a Guerra de Contestado. Galera, olha só aqui a nossa imagem, para a gente explicar direitinho. O que é que eu estava falando para vocês? A construção da estrada de ferro, que ligaria... Nós temos aqui a construção da estrada de ferro, que ligaria São Paulo até o Rio Grande do Sul, beleza? Essa estrada de ferro, ela passa justamente pela região aqui, ó, de Contestado. Essa partezinha rosa, ela representa os limites entre Paraná e Santa Catarina. Então, quem é que está morando aqui nessa regiãozinha rosa, chamada de Contestado? A população pobre, camponês, beleza? Então, quando essa estrada de ferro ela foi construída,
boa parte da população foi desalojada e foi utilizada como mão de obra para construir estrada de ferro. Porém, quando a estrada de ferro ela já estava sendo concluída, essa população ficou sem emprego. Aí vem empresas estrangeiras, se estabelecem na região, reforça ainda, né, a expulsão da população dessas terras, o que vai gerar a insatisfação, gerando nesse sentido aí a guerra de contestado. Qual vai ser o desfecho dela? A repressão por parte do governo federal. Pois é isso, galera. Ficamos por aqui com a parte das revoltas rurais. Nosso próximo vídeo vai ser sobre as revoltas urbanas. Revolta vacina e revolta da chibata. Não percam. Valeu!